Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. É bom estar na casa do Senhor. Amém. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre é um motivo de alegria para os filhos de Deus estar na casa do Senhor, né? O lugar melhor que temos é estarmos aqui, né? Aproveitando que estamos em pé, eu convido os irmãos para abrir vossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23. Que Deus abençoe também a todos que nos visitam, né? E aos que juntamente conosco estão participando através da internet. Nosso desejo é que Deus possa, aí na sua casa, transmitir a mesma unção que transmite a nós aqui. Amém? Vamos ler então Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Vamos orar. Precioso Deus e eterno Pai, a Tua palavra é o alimento para nós, é a maior dádiva que o Senhor deu para o homem, é a palavra. Todo o demais passará, todo o demais falhará, mas a Tua palavra permanece firme, Pai. E o Senhor disse que aqueles que estão em Tua palavra, eles não passarão. Eles são semelhantes ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Nada pode abalar a fé de um homem, de uma mulher que descansa em Tua palavra. E nesse tempo do fim, Pai, quando todas as pragas do diabo têm se acumulado na última era, Deus, é necessário que nós estejamos verdadeiramente firmados na palavra para podermos vencer o inimigo, Senhor. E isso nós desejamos e rogamos que nesta manhã a Tua palavra seja expressada e nos leve a nos firmar melhor nela, porque esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero dar um título à nossa mensagem esta manhã. O título é A Posição Invencível da Noiva. Amém? Vocês creem que a noiva, ela tem uma posição que o diabo não consegue vencê-la jamais? Tem, né? E a palavra de Deus nos mostra qual é esse lugar seguro. E quando nós vemos o mundo que estamos vivendo, nós estamos na última era da igreja e os tipos não falham, né? Você olha nos tipos no Velho Testamento que apontavam para os dias de hoje e podemos ver Josué dando passando 7 voltas ao redor da cidade de Jericó. Primeiro dia ele deu uma volta, segundo dia ele deu outra volta, mas no 7º dia ele deu 7 voltas. E aquilo aponta perfeitamente para a 7ª era, que todas as lutas e pressões das outras eras estão acumuladas nessa última era. Mas nós não nos preocupamos com isso, porque a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus.
Se abundou o pecado nesta última era, se abundou a pressão do diabo nesta última era, a graça de Deus também superabundou para nos dar não só a condição, mas mais do que condição com folga para vencer o inimigo. E nós vemos, creio que Apocalipse capítulo 9, onde fala sobre aqueles 4 anjos do mal que estavam retendo aqueles 2 milhões de demônios, né? E eles, espíritos, né? E eles foram, deixa eu ler aqui, eu creio que é Apocalipse 9, verso 13, se não for, alguém me ajuda. E eles foram soltos, a Bíblia diz, e esses demônios especialistas, eles estão aí. Por isso que você vê que o pecado nesses últimos dias, ele se tornou, de uma certa forma, refinado. Ou seja, o diabo trabalha com técnica. Não são demônios qualquer não, né? Mas são demônios treinados. Apocalipse 9, 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e eu vi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava... Não é aqui não. É no 15, né? Desde o 15 fala, e foram soltos os 4 anjos, Apocalipse 9, verso 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos seus exércitos de cavaleiros eram 200 milhões, né? 200 milhões. E eu vi o número deles. 200 milhões de demônios especialistas. Eu fiz a conta há um tempo atrás, com a quantidade de pessoas que o mundo tem. Se eu não me falha a memória, dá para cada 32 pessoas um demônio. Você veja que tempo terrível que estamos vivendo. E o profeta diz que esses demônios foram soltos ali na Segunda Guerra Mundial. Os 4 anjos do mal, eles estavam representados em Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin. Pode ver que dali para frente o pecado tomou uma velocidade impressionante e o diabo tem realmente feito um estrago. E quando você vê que só de demônios, porque são 200 milhões que foram soltos ali, estavam retidos, fora os outros, não sei quantos. Então, só de demônios especialistas, treinados, que estavam esperando para um exato momento para agir, tem para cada 32 pessoas, se não me falha a memória, um demônio para cuidar delas. Então você vê que nós não estamos brincando, nós estamos realmente em uma guerra. O profeta disse, nós não estamos em um piquenique, estamos em uma guerra. Agora, ao dizer isso, de forma alguma é para nos impressionar, nos amedrontar. Não. Eu volto a repetir, Deus nunca sai perdendo. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Se o diabo saiu com todo esse exército de demônios, Deus, por sua vez, manifestou também o seu poder e sua graça como nunca nesta última era. Através da mensagem que ele trouxe, nos dando o conhecimento, nos dando a especialidade de como lutar, como agir. Só que tem uma coisa, irmãos. O diabo, ele vem... A característica de Satanás é mudar de estratégia, de face. Porque ele é um falsário. E um falsário, ele nunca tem uma face só. Ele se manifesta de um jeito agora, se manifesta de outro amanhã, para enganar. Pode ver nos 4 primeiros selos, ele saiu primeiro no cavaleiro branco,
tentando enganar as pessoas, impressionar com a cor branca do cavalo, dizendo que, para que as pessoas se confundissem, achassem que ele era a santidade da palavra, sendo que ele estava trabalhando, torcendo as Escrituras, em nome de Deus, falando, disfarçando de religiosidade, com um arco na mão, mas nem uma flecha. O profeta disse que isso apontava para que ele não fazia mal, não matava ninguém. Era a tática dele, na primeira era da igreja. O anticristo se metendo no meio do povo, chamando o povo de irmão e usando as Escrituras, mas torcendo elas. E a cor branca para enganar, para achar que era algo que vinha da parte de Deus. Mas depois, já no segundo selo, veja que ele mudou. Agora você vê que Cristo, ele sempre é o mesmo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o primeiro e o último. Ele é o grande eu sou, de Êxodo capítulo 3, verso 14. Eu sou aponta para uma permanência, para algo exato. Eu sou. Não é eu vou ser, ou eu era. O eu sou é algo presente em todo o tempo, sempre o mesmo. Né? Então, a característica de Deus é essa. Ele tem a sua palavra, ele tem a sua maneira, ele tem o seu jeito, ele tem a sua maneira de se expressar e não muda. Mas o diabo muda de estratégia, está sempre como um camaleão, né, mudando de cor. E ele, no segundo selo, ele mudou para o cavalo vermelho. Mas era o mesmo diabo. E ali foi quando a igreja conseguiu o apoio da política. Primeira denominação que surgiu, porque a primeira igreja é a igreja apostólica, a qual, pela graça de Deus, subsiste até hoje. Ela atravessou por todas as eras, às vezes representado por um ou dois, sei lá, em algum tempo, mas sempre Deus tinha alguém representando a verdadeira igreja. O diabo achava que tinha acabado, mas não. E Deus restaurou agora, nesses últimos dias, trazendo a totalidade outra vez, e sua igreja está agora sendo a mesma semente do princípio. Então você vê que no segundo selo o diabo saiu montado num cavalo vermelho e com a espada na mão. Ali foi aonde, depois dele ter enganado, depois dele ter torcido as Escrituras, agora ele casa-se com a política, com o Estado e toma o poder do exército, do Estado, para fazer guerra, para matar aqueles que se colocavam contra as suas falsas doutrinas. Aonde a Igreja Católica, no livro A História da Igreja, próprio livro deles, a história da Igreja Católica contada por eles, eles dizem assim que foi morto 68 milhões. Só que eles põem assim, milhões de hereges. Mas nós sabemos que não eram hereges. Eram verdadeiros crentes que estavam lutando para guardar a verdadeira palavra. Então ali ele mudou de estratégia. Depois que ele matou, ele eliminou os que estavam se opondo às falsas doutrinas, ele queimou as Bíblias. Para uma pessoa ter a pena de morte, bastava ter uma Bíblia dentro de casa. Era o suficiente para ser morto toda a família. Porque eles diziam que somente a igreja podia ter acesso à Bíblia. O leigo não podia. A Bíblia estava acorrentada lá na igreja. E aí então, e quando lia-se a Bíblia para o povo, isso não faz muito tempo, os mais antigos lembram, se lia em latim. E aí o povo não sabia o que estava lendo, o que não estava lendo. Mas quando o padre falava, depois de ler, ele falava em português ou na língua de qualquer um,
falava aquilo que ele queria que a igreja soubesse, levando a fé do povo a confiar e agarrar-se na igreja e não na palavra. Então, no terceiro selo, você vê que depois que o diabo matou os nossos irmãos cristãos, queimou a Bíblia, agora ele muda de estratégia. Agora ele está num cavalo preto, com a balança na mão. Você vê isso no Apocalipse 6, né? Balança na mão, negociando. Aquilo apontava para as eras negras, aonde os irmãos tinham sido mortos, a Bíblia tinha sido queimada, e a Igreja Católica se colocou como absoluta, e então foi a escuridão total, vendendo a balança, mostrando negociação, vendendo salvação. Isso está nos livros de história, até no colégio, né? Onde os vendedores de indulgências iam à praça, faziam teatro, mostrando fogo, mostrando inferno, deixava o povo arrepiado de medo, e quando o povo estava amedrontado, eles vinham com uma alternativa. Mas você pode se livrar de lá. Basta você comprar aqui, o padre vai dar o recibo, você guarda e você está bem. E você pode comprar, além do perdão dos seus pecados, do seu avô, do seu bisavô, tataravô, que está lá no purgatório sofrendo. Você não vai deixar teu vovô sofrendo lá. E aí o povo ia e pegava tudo o que tinha e trazia para a igreja. E o vendedor dizia assim: quando a moeda tinir no fundo do cofre da igreja, a alma do purgado sai do purgatório. E o povo, você diz, mas que povo sem lógica? Mas como que eles iam ter uma lógica se eles não tinham Bíblia? A Bíblia tinha sido confiscada, tirada da mão deles. Eu lembro de um certo, creio que foi Martim, né? Martim Lutero, que encontrou ele era padre de uma determinada paróquia, e ele, andando assim, encontrou um membro da paróquia que ele cuidava, caído na sarjeta, bêbado. E Martim chegou e chamou a atenção dele, como pastor, né, padre, responsável por ele, e disse: o senhor não tem vergonha? Um homem vivendo numa situação como essa? Aí o bêbado disse que ele levantou e colocou a mão no bolso assim, e procurou lá, tirou um recibo todo amassado, e disse: está aqui, ó, o perdão assinado pelo Papa. Quer dizer, o que você tem a ver comigo, se eu já comprei o perdão até dos pecados futuros? E podia sim, podia comprar dos pecados praticados e dos que ainda desejava fazer, e tinha crédito na conta. Isso parece absurdo, mas está na história, é verdade. Está na história e está na Bíblia, porque os selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, mostram as fases da igreja, do diabo trabalhando contra a igreja, e da falsa igreja, como ela agiria. Entende? Então, ali estava o cavaleiro preto, mas depois ele mudou de estratégia e ele passou a montar um cavalo baio, amarelo. E nos outros 3 cavalos ele não tinha nome, mas agora ele recebeu um nome: morte. E nós sabemos que o 4º cavaleiro está exatamente nesse período de tempo, cavalgando sobre a terra. É a mistura das 3 cores, é a mistura das 3 unções do diabo, todas agora concentrado nessa última era. E o amarelo apontando para a morte. E o próprio nome dele diz morte, mostrando para a morte espiritual que tomou conta do sistema religioso. Mas é tão bonito você ver as Escrituras, porque você vai e você encontra Deus também com 4 animais. 4 animais. O leão, você vê o leão, o boi, né? O homem e a águia. E esses 4 animais apontavam para 4 unção que Deus iria liberar para confrontar as 4 táticas de Satanás. Quando o diabo saiu no cavaleiro branco,
que era o anticristo, torcendo as escrituras, Deus veio, através de seus filhos, com a unção do leão. Leão da tribo de Judá, que é a palavra verdadeira, combatendo o anticristo. Quando o diabo mudou de estratégia e veio agora com a espada matando, Deus não podia continuar somente com aquela unção do leão. Deus agora trouxe a unção do boi sobre o povo, sobre a igreja, que é a unção do sacrifício. O que o boi faz? Trabalha e depois morre. Nossos irmãos, por isso, eles entravam nas arenas cantando. Eles tinham uma unção para aquilo. Era a unção do boi, unção do sacrifício. Eles se entregavam por amor a Cristo. Não havia problema. Eu lembro de uma história de uma congregação, onde diz que havia uma certa irmã, que aparentemente, aos olhos da congregação, ela era a irmã mais fraquinha que tinha. E diz a história que a igreja preocupava com ela, porque pensava, nossa irmã parece ser tão frágil na fé, e se chega a acontecer conosco, o que está acontecendo com outras congregações, de a gente ser preso e pressionado, nós não conseguimos crer que a nossa irmãzinha vai ter força para não negar o nome de Cristo. Mas conta a história que um certo dia aquela igreja foi encontrada pelos perseguidores e eles prenderam a igreja. E para a surpresa dos irmãos, aquela irmã fraquinha era a que incentivava os outros a não negar a Cristo. É que, como diz a Bíblia, nós olhamos a aparência, mas Deus olha lá dentro. Então, você nunca deve julgar esse irmãozinho, todos estão debaixo do sangue, e a capacidade não está em mim ou em você. A capacidade vem de Deus. Então, a Bíblia diz, o fraco diga, sou forte. Amém? Então, o diabo sempre saiu perdendo. Ali Deus veio com a unção do boi, né? A unção do sacrifício. Quando o diabo muda de estratégia e ele monta no cavalo preto e sai negociando, parou agora de matar, começou agora a vender salvação, Deus vem com a unção do animal homem. Foi onde Deus usou a inteligência do homem, Martim Lutero, Calvínio, tantos outros, para combater o falso ensino e iniciar, então, a restauração da palavra. Que em Joel capítulo 2, verso 25, Deus prometeu e disse, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E agora, quando nós estamos na última, o mundo está vivendo sob a influência do último cavaleiro, morte. Deus enviou a unção da águia. A águia voa mais alto. Por isso disse o profeta, que antes que a primeira bomba atômica caia, na Terceira Guerra Mundial, a noiva terá subido. Pode cair bombas, guerras aí, vocês vêem os países estão se preparando, mas antes que caia a primeira bomba atômica no Armagedon, a noiva terá ido. Vocês estão me entendendo? Porque o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial, faz parte da grande tribulação. E a noiva não estará na grande tribulação. Não vamos confundir essas guerras aí com o Armagedon. Sabemos que essas aí, tudo é um ensaio ou um caminho que está se afunilando para a Terceira Guerra. Mas antes que caia a primeira bomba da Terceira Guerra Mundial em si, a noiva será tirada. Isso disse o profeta desta era. Por quê? Porque, na verdade, nós hoje não temos a unção do boi. Não temos a unção do sacrifício. Nós temos a unção da águia. E a águia, quando ela se vê em problemas, o que ela faz? Ela bate asas. Então, quando o diabo pensar que vai nos pegar, o Concílio Mundial de Igreja tentar nos pressionar, a noiva
subirá, porque ela tem unção de águia. Ela voará. Lembra do irmão Branda contando, ele estava ali, daí deu uma tempestade, a águia desceu, se assentou ali sobre um galho, e havia um esquilozinho e começou a complicar com a águia. E chirleava e complicava, e aquela coisa, fazendo aquele alarme. O irmão Branda olhou, de repente o profeta disse que aquela águia se cansou daquele barulho, daquele esquilozinho. Ela só deu umas 2 batidas aqui assim, de asas, e foi contra a própria tempestade e se equilibrou, de forma que a tempestade a elevou e ela se foi embora. É assim que o cristão faz. O diabo começa a incomodar, você tem unção de águia. Amém? Então, Deus, irmãos, Ele sempre está na frente. E nós devemos ter essa consciência e honrar isso que Deus tem nos dado. Porque o fim do tempo tem chegado. Todos os males se congregou agora. Mas também toda a graça, toda a unção de Deus. Você tem a unção, não de um animal de sacrifício, você tem uma unção de águia, para voar mais longe, amém? Então não tememos, sabemos que o mundo está assim sob a influência desses 200 milhões de demônios especialistas. Você vê o pecado como nunca, aquilo que antes seria uma loucura, hoje tem se tornado uma loucura contradizer aquilo. O pecado de maneira totalmente desmascarada, aberta diante das pessoas, e nas escolas, e todo tipo de coisa que você nunca imaginava que iria presenciar está aí. Por quê? Porque o mundo tem para cada 32 pessoas, se eu errei a conta, depois vocês fazem a conta. Mas eu fiz há um tempo atrás e me parece que é isso aí. Cada 32 pessoas há um demônio especialista para cuidar. Fora os outros demônios que já estavam aí. Então, o único lugar de refúgio para nós, irmãos, é em Cristo. Se nós tentar andar por nossa própria forma de ver, nós vamos se enredar. Se há um tempo que a igreja tem, em todo o tempo a igreja tinha que andar sob a liderança de Deus, mas se há um tempo mais sério é hoje. É hoje. E nós, estando na vontade de Deus, estamos num alto refúgio. Não há perigo nenhum, desde que nós fique no lugar que Deus nos chamou. Então, o título da mensagem dessa manhã, a posição invencível da noiva. A noiva tem uma posição que ela, permanecendo ali, ela é invencível. Mesmo que houvesse um demônio especialista para cada pessoa. Mesmo assim, a noiva é invencível. Porque quanto mais o diabo vem, mais Deus abunda a sua graça naqueles que estão posicionados. Mas é um tempo, irmãos, lembre vocês, que a natureza, o natural explica o espiritual. Existe o tempo de germinar a semente, existe o tempo dela soltar as folhas, existe o tempo de soltar a flor, existe o tempo de soltar o grão. E o mundo está vivendo agora o tempo de demonstrar o grão. Em todos os sentidos. Tanto no espiritual para a noiva, como no natural. O Gênesis é o começo. Todas as sementes foram plantadas aqui no Gênesis. Seja do bem ou a do mal. E elas têm vindo por todas as eras. E têm agora chegado ao tempo da colheita no último dia. A tal ponto que você vê um paralelo, lá no Gênesis, a semente, Adão, ele tinha uma posição invencível. Ele tinha uma autoridade sobre toda a natureza. Ele era um pequeno Deus, governador, um Deus com D minúsculo. Ele governava, ele falava, ele tinha o poder da palavra falada. Você vê que depois da queda, isso desapareceu. Mas Deus, essa semente vem crescendo. E quando chega agora no tempo do fim,
Deus promete, através do seu mensageiro, que a sua noiva será uma super raça. E isso Deus fez pessoalmente ao profeta, dizendo: pegue a caneta e escreva. Vocês lembram, né? Irmão Branham pegou a caneta e Deus foi ditando e ele foi escrevendo. E entre a carta escrita de Deus para a igreja, está essa parte que diz que a igreja será uma super raça. Porque a semente de Gênesis tem que outra vez mostrar os frutos maduros para ser colhida. A noiva chegará a essa posição de exercer o poder da palavra falada, de não pedir para Deus fazer, mas você dar ordem. Quando o irmão Branham, Deus usou ele para criar os esquilos, Deus, não é o homem Branham era como todos nós, mas Deus através dele, quando ele foi caçar esquilos, e ele procurou e tentou e não conseguiu nada, e ele se assentou em um tronco de árvore caída. E como ele era um pregador, sempre ele estava meditando na palavra. E ele disse que quando ele assentou-se naquele tronco, ele começou a meditar na escritura que diz assim: se tu tiveres fé, dirás a este monte, mova-te daqui para lá, e sucederá. E o profeta, ele era detalhista. Ele ia realmente no sentido, sabendo que a palavra quer dizer o que ela disse. E ele parou e estava pensando: como pode isso se cumprir? Em outras palavras, eu estou acostumado a orar e pedir para Deus tirar o câncer, Deus tira. Pedir para Deus a fazer qualquer milagre, Deus faz. Mas o homem falar, porque a escritura estava muito clara, dizia: se tu disseres a este monte. Não é se tu pedir a Deus para Deus mover o monte. Estão me entendendo? É se tu disseres. E o profeta estava sentado ali e ele disse: será que essa escritura está dentro da redenção? Ou foi ali? E de repente ele ouviu uma voz: sim, isso faz parte. E ele pensou: estou ouvindo vozes? Quem está falando comigo? De repente a voz disse: o que é que você está buscando? E ele olhou, não tinha ninguém. Daí ele disse: olha, eu estou procurando esquilos. Aí a voz disse: então, fale a palavra, e o esquilo vai aparecer. É isso mesmo que você leu na Bíblia: se tu tiveres fé e disseres, acontecerá. E ele se colocou de pé e disse: haja esquilo. E ainda ele mandou o esquilo aparecer no lugar mais improvável. Um galho que havia espinhos, aonde o esquilo nunca subiria. Haja o esquilo ali. E o esquilo apareceu. E ele coçou os olhos: será que estou tendo uma visão? E o esquilo estava lá ainda. Ele pegou o rifle, mirou, atirou, o esquilo caiu. Aí ele olhou, pensou: mas será que é uma visão? Daí ele disse: não, mas visão não sangra, o esquilo está sangrando, é real. Amém? Então veja, Deus, irmãos, a semente do Gênesis, ela volta de novo a se manifestar para a colheita. Para a colheita. E aí o profeta vem e diz assim: o que vocês viram em partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Ou seja, o que vai vir sobre a noiva, quando? No tempo do aperto. Mensagem: olhe sempre para Jesus. Mombrana diz: quando o concílio mundial da igreja apertar. Então aquilo que vimos em partes no ministério do profeta, virá em plenitude sobre a igreja. Será uma unção tão grande, disse o profeta, a tal ponto que nos arrebatará. E aí o profeta diz assim, ó: e não virá para um show público. Não vai vir um poder para nós sair disputando com esses homens que estão por aí querendo fama e usando o nome de Cristo para fazer milagres, e faz, porque se usar o nome com fé acontece. Mas nós não vamos sair fazer competição. Será algo secreto para a noiva, para um livramento da noiva. Ninguém vai perceber.
Mas para que isso venha, nós temos que crer. E temos que preparar a mecânica. Porque o profeta fala da mecânica e a dinâmica. A mecânica, vamos dizer, é o motor do carro, é as peças, tudo. É a gasolina no tanque. Mas a dinâmica é aquela chispa de fogo. Se não houver a dinâmica, aquela chispa de fogo, pode ser uma Ferrari, pode ser o melhor carro do mundo. Ele vai ficar ali, vai apodrecer ali, nunca vai sair do lugar. Mas a mecânica está certa, mas falta dinâmica. Agora, se buscar dinâmica sem a mecânica, não vai funcionar. A mecânica aponta para a vida vivida. E a palavra, a mensagem do mensageiro, nos leva a ter a mecânica em ordem. Vamos citar um exemplo da mecânica, de uma peça fora de ordem. É uma pessoa que está, vamos dizer assim, dando mau testemunho ao dever, não pagar e não dar satisfação. Isso jamais pode acontecer entre o meio cristão. Você diz, mas o irmão Brana teve dívidas? Teve, mas ele deu satisfação. Fulano, eu estou devendo, eu sou um cristão, eu primeiro vou acertar meus dízimos, mas eu te prometo que eu vou pagar cada centavo. E não falou só por falar, e ele cumpriu. Passou os dias, ele estava ali, trazendo um troquinho hoje, outro amanhã. Então, isso faz parte da mecânica em ordem. E aí poderíamos entrar em tanta coisa que faz parte da mecânica. Às vezes a pessoa fala mal da vida dos outros, tem mágoa. Tudo isso é mecânica fora de ordem. E não vai ter como a dinâmica funcionar. Mas quando a mecânica está em ordem, aí sim a dinâmica pode pôr em andamento e o rapto acontece. Então vamos voltar aqui. Então veja que as sementes lá do Gênesis, elas tiveram o seu ciclo e elas chegaram ao ponto de colheita. Estão chegando, né? Ao ponto de colheita. E aí você veja que Jesus foi o molho movido, o primeiro molho movido, na manhã de Páscoa, porque havia no Velho Testamento a festa dos molhos movidos. Vocês lembram? O colono, ele ia na roça e ele colhia os primeiros cachos maduros de trigo, por exemplo. E ele levava até o templo e o sacerdote fazia o mover dos cachos maduros, oferecendo a Deus aqueles cachos maduros. E ao mover aquele cacho maduro, ele estava dizendo assim, que o restante da safra amadureceria da mesma maneira. E Jesus, a Bíblia diz, foi esse primeiro molho, que levantou dentre os mortos na manhã da Páscoa e foi movido. E quando ele foi movido, Deus estava dizendo assim, ó, o restante que dormiram no Senhor, também ressuscitarão como ele. E o profeta na mensagem, o nascer do sol, né? Ele diz, haverá um outro molho movido nos últimos dias. Aí nós temos que ter um equilíbrio, porque aqueles que têm um certo espírito voltado ao fanatismo e à idolatria do homem, dizem, irmão Brana é o molho movido, colocando ele na mesma posição de Cristo. Não. Se você ler com cuidado na mensagem do nascer do sol, o profeta diz que o molho movido seria a mensagem, outra vez sendo movida em sua totalidade. Entende? A mensagem não é o Brana, a mensagem é o que Deus trouxe através do irmão Brana. Porque o irmão Brana não tinha em si a totalidade, mas ele pregou a totalidade. Ele trouxe a totalidade da palavra, Deus através dele. Como sempre, o pastor Febrônio usa uma expressão muito fácil de entender. Ele diz, se você está com sede, você vai na torneira, liga e bebe um bom copo de água. O que é que te matou a sede? Foi o cano ou foi a água? Você agradece a Deus pelo cano, mas a água que te sacia a sede. Nós agradecemos a Deus pelo vaso que Deus usou e damos honra que Ele merece, porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta terá galardão de profeta, e nós recebemos na qualidade de profeta.
E o profeta diz, esse mensageiro não precisará de honra maior do que essa, de receber ele na qualidade daquilo que realmente ele foi enviado para ser. Então veja, a semente, outra vez, o tempo da colheita está chegando. A semente amadurando, voltando a ser o mesmo grão. Deus mostrando através do mensageiro aquilo que viria em totalidade sobre a igreja. Você diz, mas então ele foi o primeiro molho movido. A mensagem que ele trouxe foi o mover do molho outra vez. Aí você volta para o lado do outro lado, porque há o positivo e o negativo. Lá no jardim havia também a semente do pecado. O diabo encarnado numa serpente e falando com Eva, você vê que o ciclo passa e vai concluir com o diabo encarnado na besta. E ele fará sinais, a Bíblia diz, ao ponto de fazer fogo descer do céu. Porque hoje o Papa, ele é o falso profeta. Você vê que ele é chamado de falso profeta, a besta. Falso profeta por quê? Porque ele prega um ensino falso. Besta ele vai ser quando ele receber a unção total do diabo sobre ele, então será besta o encarnado, um poder, né, um demônio. Num certo sentido é a besta hoje, mas no sentido literal é quando o diabo se encarnar. E aí, nesse tempo, a noiva não estará aqui. Porque a noiva subirá antes, e quem sofrerá a ira da besta, do diabo encarnado, será a Virgem louca. Que Deus livre que nenhum que está aqui esta manhã, nenhum de nós venha correr o risco de ficar sendo parte das virgens loucas. Elas ganham a vida eterna, mas elas passarão por ardentes provas ao ponto de entregarem sua própria vida. Elas não vão encontrar salvação na tribulação, até porque na tribulação não existe mais o Espírito Santo para convencer um coração a ser salvo. Elas entrarão salvas na tribulação, pelo que elas foram agora. Mas elas poderiam ter caprichado mais, elas poderiam ter buscado mais azeite para ser virgem prudente. E você vê no Mateus 25 que a característica que faz elas loucas é porque elas queriam dormir. Elas estavam relaxadamente. Eu tenho azeite na lâmpada. É tipo do crente, eu sou da mensagem. Eu tenho graça de Deus para viver longe do pecado. Amém por isso. Mas se você não tiver o azeite de reserva, você se enquadra com as virgens loucas. O azeite de reserva é quando você tem o azeite suficiente para viver de um culto no outro, e você ainda assim busca mais para ter reserva na botija, na vasilha. Porque vai ser... O que acontece? A virgem louca, ela tem azeite para viver de um culto no outro, de um culto no outro, no culto de outro, numa ceia da outra. Quando está diminuindo, ela busca um pouquinho mais. Mas quando vier aquele aperto final, apaga-se as suas lâmpadas, porque vai exigir uma quantidade maior de azeite. E só terá uma quantidade maior de azeite a virgem prudente, que buscou o azeite para viver de um culto no outro e buscou mais para ter de reserva. Então, veja que a posição invencível da noiva, eu nem entrei ainda no ponto, não sei se vai dar, né? Mas vamos indo devagar assim, para que isso nos ajude a ver o que é a hora que estamos vivendo, o que Deus pede de cada um de nós, que nós realmente possamos valorizar essa mensagem e tenhamos centralidade, porque é um tempo de amadurecimento das sementes, tanto a semente correta como a semente errada. A semente do anticristo está aí. O que é anticristo? Tudo que é antipalavra. Às vezes as pessoas pensam que anticristo
é alguém que se levanta e diz, tem que queimar a Bíblia. Não, anticristo carrega a Bíblia embaixo do braço. Anticristo carrega a mensagem também. Só que torcendo, deslocando, aplicando o mal, e o profeta diz que isso jamais deve ser feito, deslocar, aplicar mal às Escrituras, vai fazer, como ele disse, um belo quadro, mas um quadro incoerente. Ele disse, é o quadro de uma vaca pastando em cima de uma árvore. Ele diz, é um quadro bonito, mas a vaca está fora do seu lugar. A vaca tinha que estar pastando lá embaixo. E ao deslocar as Escrituras, faz disso. Mas graças a Deus, que Deus nos tem dado um ministério central. Nós honramos a Deus por isso e oramos cada dia por esse ministério, para que Deus o mantenha cada vez mais. Porque Deus tem homens corretos, que ficarão com a mensagem assim como ela é. O profeta diz assim que Deus teria ministros fiéis, que tomariam a mensagem do mensageiro e levariam adiante. Fiéis. O que é fiel? Fiel é pegar o que recebeu e entregar do mesmo jeito. Agora, quando pega o que recebeu, como a pessoa lá que recolhe leite no interior, né? Aquele que é fiel, ele vai pegar o leite da origem ali, vai entregar o mesmo leite. Mas tem aquele que pega da origem, para num determinado lugar, põe uns quantos litros de água, o caminhão se mexe, mistura, vai, e já não é fiel, ele já não levou, aquilo vai causar dano em algum lugar, porque o que sai da original sempre causará dano. Então, a posição invencível da noiva é essa posição, ser fiel à palavra, ser fiel ao mensageiro, ficar com aquilo que está escrito, não arrazoar. Por que eu li Gênesis 2, 21? Porque Gênesis 2 mostra que Deus tirou Eva de Adão. Deus fez primeiro o homem, você vê que Deus fez em duas partes. Primeiro fez o homem espírito. Depois fez o homem carne. A Bíblia diz, e não tendo alguém para que lavrasse a terra, porque o homem espírito não poderia lidar com o que é natural. Deus, então, fez um corpo dos 16 elementos da terra, soprou naquele corpo fôlego de vida, e então Adão, o homem espírito, entrou ali dentro. Mas não havia para ele uma companheira. Não havia num sentido, mas já havia, porque estava nele. Tudo era um tipo, irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Você diz, houve um tempo que Deus não tinha uma noiva. Não tinha, mas tinha. Não tinha visivelmente, mas tinha nele. Nós estávamos nele. Até porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Um dia eu estava indo fazer um culto e uns jovens comigo, e um jovem perguntou assim para mim, como que a Bíblia diz que Ló era justo? Se justiça só tem em Cristo, e ele foi antes de Cristo. Eu disse, irmão, mesmo antes de Cristo, eles foram beneficiados pelo sacrifício de Cristo. Por quê? Porque lá estavam sobre o sangue de animais que apontava para Cristo. Tudo converge em Cristo. Por isso, o irmão Branham diz assim, se você lê a Bíblia e não encontrar, lê um versículo e não encontrar que aquele versículo está falando de Jesus, leia de novo porque você leu errado. Porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Então, é necessário nós sermos fiel à palavra. E Adão, como eu estava dizendo, a Eva não estava aparentemente, mas estava nele. E aí Deus colocou ele dormir um sono profundo. Tirou da sua costela.
e fez para ele uma adjuntora, um produto derivado dele, que saiu dele. E quando Adão acordou, você acha que Adão ficou assim muito tempo ali, sem saber quem era que estava diante dele? Não, ela já estava nele. Ele abriu os olhos e a Bíblia diz que ele diz: tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Quer dizer, você é aquilo que já estava dentro de mim, mas que eu não podia ver. Estão entendendo? Então a noiva de Cristo, ela estava em Deus. Ela foi agora é manifestada. E o que eu quero mostrar para vocês, que a Eva, saindo do Adão, ela tinha as mesmas qualidades que Adão tinha. Por isso a igreja, ela faz as mesmas coisas que Cristo faz, porque ela tem a mesma qualidade de Cristo, porque ela foi tirada de Cristo. Vocês estão me entendendo? E Eva, você sabe que o diabo, Adão não era par para o diabo. O diabo caiu lá do céu, desceu de lá e veio e quis fazer um estrago. Mas quando ele se deparou com Adão, ali estava um produto original, idêntico a Deus, a semelhança de Deus. Por qualquer lado que ele tentava entrar, não tinha jeito. Mas quando ele viu Eva, um produto derivado, ele pensou: aqui eu tenho oportunidade de entrar. Mas não teria, se Eva permanecesse no lugar dela. Porque Eva permanecendo atrás do seu esposo, ela teria as mesmas qualidades e condição do seu esposo. E é um tipo perfeito, irmãos. A posição invencível da noiva é essa noiva que sai de Cristo, mas que permanece atrás de Cristo, permanece na palavra, não sai, desvia para a direita nem para a esquerda, não arrasou, ela é invencível, ela é uma super raça. Você é invencível, você é uma super raça, quando você está atrás da palavra. Mas quando você começa a deduzir, como pregou a mensagem do nosso profeta com o título Presumindo, ele diz: presumir é avançar o sinal sem autorização. Quantas pessoas que avançam o sinal sem autorização bíblica? Eu penso que é e já acho. É uma Eva fora do seu lugar. É uma presa para o diabo, fácil. Então veja vocês, vou ler aqui alguns parágrafos da mensagem O Conflito entre Deus e Satanás. Parágrafo 42. Vocês estão me acompanhando, amém? No Éden, Deus conhecia seu inimigo e todos os ataques de seu inimigo. Agora, Deus é o Deus infinito. E Deus infinito é a perfeição das perfeições. Ele sabia de todas as coisas antes que elas fossem. E por essa razão, se este Deus infinito poderia ter olhado adiante e o fez, e o viu o fim desde o princípio, e sabia que ele teria filhos nesta terra, seus próprios filhos abençoados, você não crê que ele proveria para eles o melhor que ele podia prover? O profeta está fazendo uma pergunta, vocês podem dizer amém? O profeta diz: você não crê? Deus sabia que ele teria filhos. E o profeta pergunta: você não crê que Deus daria o melhor para eles? Sim. Como diz o pastor Febrônio, quando um moço vai se casar, ele sabe que ele vai ter uma família. E se ele vai ter uma família, vai ter problemas. Vai ter, às vezes, um filho desobedecendo, vai ter um filho, alguma coisa. Mas os problemas da família são problemas daquele pai. Quando Deus desejou ter uma família, ele sabia que ele teria filhos, esses filhos iriam se desviar, iriam aprontar, iriam entrar em problemas, mas ele fez o quê? Eu quero uma família. Então os problemas da minha família são meus problemas. E aí foi onde Deus nos capacitou, com o que ele tinha de melhor.
E o que ele tinha de melhor? Vamos aqui. Ele não faria você esta noite a seus filhos que estivessem necessitados, pequenos companheiros que não podem cuidar de si mesmo? Você não lutaria e trabalharia e faria qualquer coisa para prover o melhor que você pudesse, ou fosse capaz para atender aquelas crianças? Porque você é um pai, e se isto sendo, que eu diria, o verdadeiro, e pensar acerca de um pai terreal, e a parentela iniciou-se em Deus, porque ele foi o primeiro pai. Você não acha que Deus, vendo o que Satanás seria, o que Satanás faria, ele daria a seus filhos e os proveria com a melhor coisa que ele poderia prover a eles? Sabendo qual seria o ataque do inimigo, Deus fortificou seus filhos. Vê? Nós tomamos a guerra. Quando um general sai encontrar-se com outro general na guerra, esse general, se ele é um verdadeiro cidadão daquela nação que ele representa, ele certamente teria que ser um general. E ele, a primeira coisa, ele estuda o ataque do inimigo. O general não vai para uma guerra antes de estudar o inimigo. Ele estuda o ataque do inimigo. Ele sabe o que ele vai fazer, como ele vai trabalhar, porque ele, como deu uma espiada, nós temos espiões em todos os lugares, você sabe, há espiões americanos na Inglaterra, há espiões americanos na França, há americanos, há espiões alemães aqui. Não importa quão amigáveis nós sejamos, nós ainda temos espiões. E nós estamos espiando por aí algum tipo de arma nuclear. Então a encontramos e levamos ao país. Então, o que é isto? Eles se preparam. Quando a guerra vem, eles sabem como atacar o inimigo. E se soubéssemos, Deus sabia que esse grande combate estava vindo entre o certo e o errado. Ele sabia que o inimigo iria fazer. Ele sabia exatamente como espiar seu povo. Então, se vemos a primeira coisa com que Deus equipou seus filhos foi, sendo infinito, ele sabia o que conseguiria derrotar Satanás a qualquer hora, qualquer lugar, em todo lugar, ou qualquer condição. Agora, ele não diria, eu lhes darei algo aqui, e então, poucos anos mais tarde, eu posso estudar algo melhor para dar-lhes. Então, alguns anos mais tarde, como nós, na força militar, o velho arco e flecha, a marreta, e então próximo, depois um arco e flecha vem um mosquete, e depois do mosquete vem um rifle 45, e agora as armas atômicas e coisas. Vê, nós continuamos crescendo mais, mas Deus, no princípio, deu aos seus filhos a arma atômica, porque Ele é um Deus infinito. Deus já deu de início o que Ele tinha de perfeito, para que a sua noiva fosse invencível. E o que é que ele deu? Agora, vendo que haveria um conflito, haveria uma batalha, Deus equipou seus filhos com um tipo de certa munição, o tipo certo de ataque, o tipo certo de todas as coisas que eles tinham necessidade, e que os levaria a passar por todo o caminho do Éden ao rapto. O que foi isto? A palavra. A palavra, é isto que derrota Satanás, é a palavra. Ela o derrota em qualquer lugar, em todo lugar. Por isso que o diabo, irmãos, sempre tenta se infiltrar na palavra, ou para deslocar, ou para interpretar mal, ou para aplicar mal. Porque fazendo isso, ele tira o efeito dessa arma. Por isso, igreja, a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo, se possível, enganaria os próprios eleitos. Não pense que ele vai enganar os eleitos com um discurso ateísta. Mas tem que ser algo parecidíssimo com a verdade. Então a arma atômica que Deus deu para a noiva é a palavra. Deus deu para Adão e Eva a palavra. Mas um pequeno desvio da palavra levou a humanidade aonde levou. Não foi um grande desvio. Foi uma pequena mentirinha adicionada à verdade. Porque o diabo chegou para Eva e disse, não disse Deus que vocês podiam comer de toda a árvore do jardim? Uma pergunta requer uma resposta.
E ela disse, sim, Deus disse que nós podíamos comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comêssemos, nós morreríamos. O diabo disse, certamente não morrereis. É que Deus sabia, aí ó, é verdade. É que Deus sabia que o dia que vocês comessem, vosso entendimento seria aberto e vocês seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas certamente não morrereis. O pequeno erro estava no certamente não morrereis. Mas que eles seriam como Deus, conhecendo bem e o mal, tudo isso era verdade. E ali Eva caiu, Adão caiu, por quê? Porque saíram de trás da palavra. Eva caiu porque saiu de trás de Adão. Veja que ela foi ter uma conversa a sós com a serpente, quando ela deveria estar atrás do seu marido. Quando a serpente, que por certo já era comum, ela vinha ali no jardim. O que ela deveria ter dito? Ela deveria ter dito que, deixa eu chamar o meu esposo aqui. Conversa com ele. Se ela ficasse atrás do seu esposo, ela não teria caído. Quando hoje o diabo ataca a igreja, se a igreja fica atrás de Cristo, atrás da palavra, a igreja não será atingida. Mas o irmão Branham diz em uma mensagem, esqueço o título, que há muitas Evas por aí, ele usa a expressão assim, buscando alguma novidadezinha. E o profeta dizia, elas vão encontrar. Vocês lembram dessa passagem? Tá, numa dessas últimas mensagens o profeta diz, há muitas Evas por aí em busca de novidades. E é isso, e o profeta diz, o diabo se encarregará de dar a eles a novidade que eles buscam. Então, irmãos, uma noiva invencível é uma noiva que se satisfaz com a palavra, que tem o prazer de ter Cristo como seu cabeça. E Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. E o que a igreja faz? Ela fica atrás do seu pastor, sabendo que seu pastor está atrás de Cristo. Não há perigo algum. Agora, uma igreja que fica ouvindo 2 ou 3 ao mesmo tempo, é uma candidata à queda. Assim como uma mulher que sai de trás da autoridade do marido, não quer se submissa a ele, o espírito feminista que está por aí, querendo uma coigualdade. Eva tinha uma coigualdade em poderes, em atitudes, desde que ela ficasse atrás do seu marido. A igreja tem uma coigualdade em poder e graça, num certo sentido, fará as mesmas obras, desde que fique atrás de Cristo. E veja que, quando o diabo tentou a Jesus Cristo, que era o próprio Deus em carne, Jesus poderia dizer assim, Satanás, você pensa o quê? Você está falando, sabe com quem? Está falando com o próprio Deus. Mas ele não, a Bíblia diz, estando na posição, na qualidade de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas ele fez o quê? Se colocou atrás da palavra. Por quê? Porque ele estava dando exemplo para nós, que a palavra é segura. Ao ponto que ele mesmo, lutando com a palavra, ele venceu. Quando o diabo vinha, ele dizia o quê? Está escrito. O diabo vinha pelo outro lado, ele dizia, está escrito. E o profeta diz que cada vez que o diabo jogava uma tentação, Jesus dizia, está escrito, o diabo tomava um choque de 10.000 volts e caía para trás. Então, cada vez que o diabo vir tentar você, e você se esconder atrás da palavra, irmãos, você vai dar um curto-circuito de 10.000 volts nele. Agora, se você querer arrazoar, como Eva, se foi. Então, a noiva é invencível. A noiva será uma super raça, e é uma super raça. Mas existe um porém, ela tem que ficar atrás da palavra.
E há um tempo, irmãos, de novidade, para que você vê tanta coisa, e há tanta gente curiosa, que não quer. Eu me lembro do pastor Febroni dizendo há muitos anos atrás, que um irmão que ele atendia no campo, se envolveu, querendo saber certas coisas de uma doutrina que estava surgindo, e querendo ver, querendo saber, e o pastor disse: irmão, não se meta nisso. Deixa comigo, quer dizer, deixa com o pastor. E aquele irmão disse: eu quero ver por mim mesmo. Se foi. Quis fazer como Eva, quis ter um diálogo a sós. Tem pessoa que diz: deixa, eu por mim mesmo tenho que ver, constatar. Não, você é a ovelha não tem defesa, a defesa dela é o pastor. Cristo é a nossa defesa. E o pastor, tem um ministério sobre ele que é o próprio Cristo. Aí que às vezes as pessoas não sabem diferenciar o homem e o ministério. O ministério é Cristo. Está sendo pastoreado por Cristo. Você está seguro. Quando aquele ministro está andando pela palavra, então aquilo é Cristo, não é outra coisa. Amém? Vamos aqui um pouquinho mais, já vamos encerrar. 47. Já li, né? Onde o profeta diz que ele deu a arma mais poderosa, que é a palavra. Agora o 63 da mensagem ainda, o conflito de Deus. Entre Deus e Satanás. Isto é estranho, mas você sabia que você tem que ignorar antes, a fim de que você creia na mentira do diabo. Você tem que ignorar e negar a verdade de Deus primeiro, para crer no diabo, né? Antes que você possa crer na mentira do diabo, você já pensou nisto? Você tem que negar a verdade primeiro, antes que você possa crer em uma mentira, certo? Você tem que negá-la. Eva saiu de trás dela e perdeu a batalha. Assim que Satanás estava de pé ali atirando em seus alvos. Ela disse: mas o Senhor disse. E então ele atirou de novo. E ela disse: mas o Senhor disse. Então ele atirou novamente de outra maneira. Mas o Senhor disse. Mas Satanás se levantou ali e disse: mas espera um minuto. E se o Senhor disse isso? Deixe-me dizer-te algo. Veja, o diabo, ele captou que Eva estava usando a palavra para se defender. E o que ele fez? Ele viu: assim eu não consigo vencê-la. Então eu vou usar a palavra dele, só que vou dar uma pequena desajustada. Aí que está o perigo. Mas é a mensagem. Mas é a mensagem como disse o profeta? É a Bíblia. Mas é a Bíblia como disse a Bíblia? Não, nós temos que pegar as entrelinhas. Fulano, onde que o profeta disse isso? Me mostra. O eleito, ele consegue ver as entrelinhas. Não, você acha que Deus trouxe um mensageiro para deixar as coisas confusas? Ele disse o que tinha que dizer. Amém? Quando vem alguém com essa coisa de entrelinhas, sabe, fé para o rapto vai ser uma revelação individual. Vão captar alguma coisa nas entrelinhas. Deus seria injusto se ele deixasse a coisa assim. Mas Deus deixou tão claro para que os mais simples consigam crer. Desde que ele tome o que está escrito, é amém, amém. Às vezes, já aconteceu comigo, de repente com você, alguém chega e diz: sabe, o irmão Brana disse tal coisa. E ele te cita e você diz: calma, está fora, alguma coisa está fora. Mas só onde? Está aqui a mensagem tal. Mostra o parágrafo. Se você lê só aquele pedacinho, parece que realmente o irmão Brana disse aquilo. Mas daí o que nós fazemos? Nós voltamos, aprendemos isso com o nosso pastor muitas vezes, voltamos alguns parágrafos para trás, começamos a ler, pegamos o contexto, passamos por aquele parágrafo e seguimos lendo. Aí você diz: não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo isso. Agora, se você isola,
parágrafo 65, né? Ora, Eva, 66. Ora, Eva disse: sim, eu gostaria, talvez algo assim. Eu creio que se eu pudesse apenas conhecer toda a sabedoria de Deus, eu gostaria de saber o certo e o errado. Eu não sei isto. Bem, eu te digo. Agora, ela disse: mas o Senhor disse: mas certamente você sabe que Ele é um Deus bom. Era mentira do diabo? Não, Deus era bom. Era e é. Ele não fará isto, vê? Bem, ela quebrou a abertura, então ele pôde entrar. Bem ali, ela fez a parada errada, bem ali, parou um pouquinho. Agora, deixe-me dizer algo a vocês cristãos. Jamais parem um segundo para o diabo. Não parem para arrazoar isto. Quando vocês começam a arrazoar isto, o diabo entra bem aí. Você não pode arrazoar Deus. Você não pode entender a Deus. Você tem que apenas crer em Deus. Vê, eu não posso explicar a Deus. Ninguém pode. Eu não posso explicar muitas coisas. Mas a única coisa, eu apenas creio nisto, porque Ele disse assim. Agora, nenhum de nós pode explicar isto. Não tente explicar isto. Quem está falando isso? Irmão Brana. E ele diz em outra mensagem: quando você encontra algum sabichão que tem resposta para tudo, tome cuidado com ele. Em outra mensagem ele diz: se nós pudéssemos entender a Deus, não precisaríamos fé. Porque fé é para crer naquilo que não entendemos. Então nem tudo, irmãos, nós entendemos. Mas o que necessitamos para o rapto, nós entendemos. Porque a Bíblia diz assim, as coisas reveladas pertencem ao homem, e as ocultas pertencem a Deus. Então há coisas ocultas? Há. E que Ele não revelou e não vai revelar, porque aquilo pertence a Ele. Por exemplo, o dia e a hora da sua vinda. Ele revelou o que é o sétimo selo? Revelou. É a vinda de Cristo. Mas revelou o dia e a hora? Não revelou. O profeta diz: tudo foi revelado, menos o dia e a hora. E o profeta diz: e ele fez bem não ter revelado. Então está tudo certo. Somente você descansar com aquilo que está nas mensagens. Amém? Nós poderíamos ir longe nisso aqui. Eu tenho tantas anotações aqui, mas eu vou concluir para que nós possamos assimilar isso em nosso coração e deixar Deus ampliar. Então, a noiva de Cristo hoje, veja, a noiva de Adão foi tirada de Adão. A noiva de Cristo também, Adão foi colocado em um sono profundo para tirar Eva. Deus fez Cristo dormir um sono profundo no Calvário, para que do seu lado ele tirasse a sua noiva. E lembre você, não sei se vocês estão captando isso, a Eva que foi tirada do lado de Adão, ela tinha as mesmas qualidades e características do Adão. Ela era invencível como o Adão, desde que ela ficasse no lugar dela e escondida atrás da palavra, o qual Deus tinha dado para Adão a palavra para ficar. Ficando atrás de Adão, ela estaria atrás da palavra, porque Adão estava atrás da palavra. Quando Deus tirou sua noiva, Deus fez seu filho dormir na cruz e tirou do lado a sua noiva. Na noiva há as mesmas características. Cristo foi invencível, a noiva é invencível. A noiva é uma super raça. A noiva tem as qualidades que Cristo tem, desde que ela fique atrás de Cristo, porque Cristo está atrás da palavra. Ele se permaneceu atrás da palavra. Então, esse é o conselho de Deus nesta manhã. Deixe o vento rugir, tempestade vir de todo lado. Você não se agite. Você simplesmente fique tranquilo. Pastor Febroni conversou uma vez com um irmão que ele trabalhava. O trabalho dele era estudar as notas, né? Ver qual nota, as falsas separadas das verdadeiras, do dólar, né? Aí ele
Você sabe que não existe somente um tipo de dólar verdadeiro, falso, assim como não tem um tipo de real só falso. Existem muitos que falsificam. E aí, então, a falha está em vários lugares distintos. E aquele irmão, então, o trabalho dele era só examinar as notas. E ele disse que ele, tocando o dedo, ele sabia se era falso e verdadeira, ou verdadeira. Aí o pastor Febroni perguntou para ele: irmão, o senhor estudou todas as notas falsas? Para o senhor saber as características de cada uma delas? Ele disse: não, eu estudei só a verdadeira. Então, quando eu toco aqui, não bateu com a verdadeira, é falsa. Tem gente que quer, irmão, para saber se defender do falso, eu tenho que estudar o falso. Não, você vai pegar um espírito do falso. Você estude só a verdade. Não bateu com a verdade, nem esquente a cabeça. Ah, mas eu vou estudar isso. Você vai fazer o que Eva fez, dar ouvido para a serpente. Mas e se é verdade? Se é verdade, vai bater com isso aqui. Mas se eu preciso para o meu arrebatamento? Se eu preciso e é uma verdade, Deus vai me revelar. Aqui, eu estudando só o verdadeiro. Então, que Deus nos ajude, irmãos. A noiva tem que descansar. É um tempo perigoso, irmãos. Você diz, por que estamos falando isso? Irmãos, quando a gente vê ao redor do mundo absurdos acontecendo, como o pastor Febroni falou na quarta-feira aqui, quem estava ouviu, coisa terrível, com pessoa que diz que crê na mensagem, que nem na denominação alguém ousaria chegar próximo do que aquela pessoa fez. É o quê? Pessoas que têm saído de trás de Deus, saído de trás da palavra, aberto suas mentes à curiosidade, irmãos. Tem uma mensagem, acho que é Véu Adentro, não lembro, o profeta diz assim, que tem dois tipos de cristão, o intelectual e o espiritual. Ele diz que o intelectual, ele é faminto, e ele nunca consegue se saciar. Que mensagem é essa? Aquela coisa, tá bom, quando você tem que ter desejo e prazer pela mensagem, mas aquele prazer, irmãos, que vem de Deus, que você lê, aquela paz, você simplesmente toma como está. Se não entendeu, não tem problema, eu creio. Mas o intelectual, o profeta diz, ele é faminto, sempre em busca de uma novidade, E o profeta diz, e a alegria, a festa dele não perdurará. Por quê? Logo aquilo já não sacia mais, tem que buscar outra coisa. Então, a posição invencível da noiva, qual é? Fique atrás da palavra, fique atrás de Cristo, fique atrás do pastor. Não dê lugar ao arrazoamento. O arrazoamento sempre te levará a sair do teu lugar. E o profeta diz que, você percebeu que Eva, o profeta diz, quando você para o diabo, você perdeu a batalha. Ela levou um bom tempo lutando com o diabo e usando a palavra. Deus disse, Deus disse, mas Deus disse. De repente o diabo pegou, ela está usando Deus, mas Deus também disse. Pronto. Ele é irmão, ele está citando a mensagem para mim. Se foi. Então que Deus nos ajude, irmãos, que essa noiva, ela está num processo, de formação. A Bíblia diz que até que Cristo seja formado em nós. E a única coisa que pode formar Cristo em nós é a palavra, porque a palavra é Cristo. Mas quando existe aquela coisa, aquela insatisfação, aquela pressa de fazer as coisas, vai dar no que deu com Sara, Quando ela quis forçar para cumprir a promessa, ela criou um Ismael. Mas o Ismael, irmãos, quando era bebezinho, era a coisinha mais linda. Todo mundo pegava o Ismael para lá, era bonitinho.
Toda a doutrina, quando ela vem, é a coisa mais linda, é festa, mas deixa o Ismael crescer, vira um frecheiro, sanguinário, começa a perseguir o Isaac. Então é melhor as pessoas, cada um de nós, não pressionar as coisas. Deixe o filho vir no tempo certo, que o Isaac vai vir. Agora, se tentar pressionar, vamos trazer problema. Então, a posição invencível da noiva é ficar atrás da palavra. Vamos nos colocar de pé, fechar nossos olhos. Eu pulei aqui algumas coisas, mas eu creio que o que Deus tinha para nos dizer foi dito. Eu tinha outra mensagem para ler, Jeová Jirê, parte 2, onde o profeta fala, mas vamos resumir, deixar que o Espírito Santo avive isso em nós, que haja em mim, que haja em você esse temor. Temor não é medo, temor é respeito. A esposa que teme o marido, ela não é que tem medo, ela respeita o marido. Ela respeita, ela não vai parar para ouvir outro homem. Ela tem respeito pelo homem que ela jurou fidelidade. Você tem temor de Deus, tem respeito para com Deus. Precioso Deus e eterno Pai, aqui está a Tua palavra, mostrando a Deus que a noiva tem uma posição a qual ela é invencível. Eva, ela tinha as mesmas qualidades de Adão, porque ela foi tirada de Adão. Era um produto derivado dele. Era um produto derivado de um produto perfeito. Então ela tinha tudo nela, Pai. Mas quando ela saiu do seu lugar, ali o problema começou, Pai. Sabemos que a noiva, assim como Eva estava em Adão, a noiva estava em Cristo. O Senhor foi colocado a dormir um sono profundo, para que a sua noiva fosse tirada do seu lado, Pai. E nós temos as mesmas qualidades que o Senhor tem. Agora, não deixa, Pai, que nenhum de nós venha alimentar algum espírito de curiosidade, de insatisfação, e sairmos de trás de Cristo, de trás da palavra, e arrazoarmos aqui ou ali, que não haja, ó Deus, um despertamento de ser curioso por algo, mas que possamos nos satisfazer com o pão de cada dia para a nossa alma. Aquilo que o Senhor dá a cada dia, Pai. Porque o Senhor disse que o Senhor nos dará o necessário, Pai. Assim como cuida dos pardais, assim cuida de nós. Se naturalmente o Senhor não deixaria um filho seu morrer de fome, muito mais espiritualmente, Pai. Deus, o Senhor sabe por que essa palavra foi trazida esta manhã. Quem sabe para ajudar alguém lá do outro lado do mundo, não sei aonde, que pode estar ouvindo através da internet ou vai ouvir. Que eles possam descansar na palavra. E se alguém está sendo seduzido, Pai, a ficar curioso, agitado, que eles possam, ó Deus, buscar em Ti a graça de se acalmar, se posicionar e ficar atrás do Senhor, Pai. E se algum já tem ido ao ponto que está caminhando em terrenos perigosos, Pai, que eles clamem por misericórdia, e eu sei que o Senhor os alcançará com a sua graça. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos, ó Deus, por não nos enviar a este mundo despreparado, mas nos enviou capacitados para vencer, com a arma de ponta, com a arma principal, Pai, para vencer o diabo em qualquer momento, Senhor. E tudo que nós queremos é ficar com a verdade. Como diz a palavra, não podemos com a verdade a não ser pela verdade. Dá-nos graça para ficar, ó Deus, firmados, estabelecidos nesse tempo de escuridão, de pressão. Ó Deus, que haja em nós um espírito correto na noiva de Jesus Cristo, um espírito que ame, um espírito que interceda, um espírito que esteja, ó Pai, na expectativa da sua vinda, Pai. Não permita haver entre teu povo espíritos de pré-julgamento, de murmurações, ou seja o que for, mas a misericórdia de Cristo possa brilhar em nossas vidas, em nossa alma. É o que pedimos, Pai Santo, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amplia isso em nossos corações e nos despede agora, Pai, levando-nos para nossas casas, dando-nos um abençoado dia e à noite aqui, ó Deus, um culto abençoado outra vez. Em nome de Jesus, seja com teu povo, seja com todos aqueles que pela internet nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Temos pedidos de oração aqui, vamos orar daí no culto da noite, né? Você pode saudar o seu irmão e diga para ele de todo o seu coração: Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe a todos.